Olá, pessoal. Estamos aqui no primeiro episódio da terceira temporada do Direito em Pauta, o podcast do Jus Conexão, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina. Eu sou Ana Laura Gomes e estou no primeiro ano da graduação. E eu sou Augusto Brandão, do segundo ano da graduação. E a pauta de hoje é adultização, a responsabilidade das mídias sociais frente à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. No dia 6 de agosto de 2025, o influenciador Felipe Bressanin Pereira, conhecido como Felca, publicou em seu canal no YouTube um vídeo intitulado Adultização, levantando com isso debates que há muito tempo vêm sendo ignorados, como a adultização de crianças na internet, e até a sua exposição e até mesmo exploração sexual infantil através de mídias sociais. Aproveitando que esse é o mês das crianças, vamos entrar nesse debate e falar sobre os temas como a responsabilidade das chamadas Big Techs, crimes contra o estado da criança e do adolescente e a superexposição em redes sociais e seus riscos. Então, com isso, nós vamos conversar com Maria Eduarda Gobo Andrade, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, com pesquisa focada na área de responsabilidade civil, e pós-graduada em Direito Imobiliário, aplicado pela Escola Paulista de Direito, graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e advogada atuante nas áreas de Direito Digital, Direito Civil e Direito do Consumidor. Também é vice-presidente da Comissão do Núcleo Jovem da OAB de Londrina e professora de Direito. Contamos também com a presença de Isabela Afonso Costa, doutoranda em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Negocial, também pela UEL, e pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela mesma universidade. Graduada em Direito pela UEL, professora no Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos da Universidade Estadual de Londrina, advogada e autora do livro Em Busca do Telos, Perdido o Repensar da Responsabilidade Civil pelo Viés da Multifuncionalização. É uma honra recebê-la aqui, doutoras. Muito obrigada. Muito obrigada, nós que agradecemos pelo convite. Perfeito. Para a gente começar já no conteúdo do podcast, professoras, é um tema que a gente vai tratar hoje aqui que ficou muito em evidência recentemente, muito pelo vídeo do Felca no geral. E pode ser desconhecido pelas pessoas que ouvem a gente pelo meio desse episódio. Vocês podem explicar para a gente o que é a adultização e quais são os impactos desse comportamento na vida das crianças, por exemplo? E quais são esses desdobramentos na sociedade brasileira? Bom dia a todos, né? Meu nome é Isabela, novamente agradecendo aqui o convite para participar com vocês. Eu acho que a adultização é um fenômeno que ele está muito ligado a uma questão geracional, dessa nova fase, né, que a gente tem de crianças que, se a gente pode assim dizer, já saem da maternidade conectadas, né? O avanço das redes sociais, das mídias sociais, ele leva a um fato de que cada vez mais cedo as crianças têm acesso aos aparelhos eletrônicos e, por consequência, também às mídias e às redes sociais. Isso leva a uma introdução precoce delas nesse mundo, né? Então, isso seria uma definição de adultização, é uma inserção precoce das crianças em um mundo que, por conta até mesmo dos seus riscos, perigos, né, dificuldades, eles necessitariam de amadurecimento para ingressar, né, nesse mundo. E as crianças e adolescentes em geral, a gente considera como pessoas em desenvolvimento, né? Então, elas não têm o seu desenvolvimento psíquico, biológico completo. E ao ofertar o acesso às redes sociais de forma precoce, sem esse desenvolvimento completo, surgem algumas situações problemáticas, né, que foi o que o vídeo do Felca acabou expondo, que geram esse fenômeno da adultização. Acho que a Maria pode completar também. Acredito que, além disso que a Isabela falou, a gente pode mencionar também as inúmeras responsabilidades que são atribuídas às crianças e adolescentes antes do momento. Então, é muito comum a gente se deparar na internet com os influenciadores mirins
que são pessoas que, por vezes, sustentam a família com aquelas publicidades que estão sendo realizadas. Então, até que ponto é saudável ali para a criança e para o adolescente ter atribuições de adulto, ter funções de adulto? A função de ganhar dinheiro, de prover o lar é dos adultos e não da criança. Então, não só nesse aspecto, mas as inúmeras responsabilidades que às vezes são colocadas para a criança e para o adolescente antes do tempo. Não é comum a gente se deparar, né? Quer dizer, é comum a gente se deparar com as situações em que a criança tem uma agenda extremamente lotada. Ela tem funções das 6 da manhã até as 8 horas da noite. Tem aula de várias coisas, estuda inglês, faz 5 esportes, faz aula de matemática, faz reforço. E a criança não tem tempo de ser criança, não tem tempo de brincar, não tem tempo de aproveitar o mundo como criança. Acredito que isso também engloba o que a gente entende aí por adultização. Muito obrigado, professoras. Esse fenômeno da adultização, que foi intensificado principalmente pelas redes sociais, seja pela sexualização precoce ou mesmo pela exposição que essas crianças sofrem na mídia social, seja ela proposital ou não, por parte dos pais, é um fenômeno que ficou muito conhecido como sharenting, que a gente até tem um episódio sobre isso aqui no podcast. As senhoras enxergam esse fenômeno como responsabilidade dos pais ou das corporações responsáveis pelas redes sociais? Né, porque tem essa dúvida, o responsável é o pai que acaba expondo demais na internet ou é a rede social que acaba dando mais exposição a isso do que deveria, né? E quais são as consequências psicológicas desse comportamento para os menores afetados quando eles são expostos assim na rede social? Acredito que nesse caso, nós podemos falar da responsabilidade de ambos, né? Tanto dos pais quanto das redes sociais, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que é dever da família, do Estado, né, e da sociedade proteger a criança e o adolescente. Então, quando nós falamos dos pais, nós estamos falando da família. Mas quando nós falamos da sociedade, isso também engloba a responsabilidade das redes sociais, com certeza. E nesse cenário, é muito importante nós mencionarmos, né, e nesse episódio, com esse tema, não teria nem como não mencionar, o ECA Digital, uma legislação que já foi publicada, ainda não entrou em vigor, né, mas já foi, logo entrará. E o ECA Digital, ele traz aí inúmeras disposições quanto à responsabilidade daquelas empresas que fornecem produtos ou serviços de tecnologia de informação, das redes sociais, para a proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. Então, até mesmo assim, a gente vê disposições no sentido de medidas proativas que as redes sociais têm que tomar para proteger essas crianças no ambiente virtual. E aí, professora Isabela, se quiser complementar. Eu acho que é importante destacar também que quem consome o conteúdo também pode ser responsabilizado, certo? Então, o compartilhamento, né, o consumo desse conteúdo também está incluído, porque como a Maria Eduarda disse, tanto no ECA quanto no artigo 227 da Constituição Federal, a gente tem esse dever compartilhado do Estado, né, que regulamenta, então, a criação do ECA digital nada mais é do que o Estado interferindo nessa regulamentação, né, da família, obviamente, os pais têm responsabilidade pelos seus filhos, né, e também da sociedade. Então, a sociedade inclui não só as empresas que estão atuando na divulgação disso, mas também as pessoas que estão consumindo esse tipo de conteúdo, certo? E em relação à segunda pergunta, a questão das influências psicológicas, eu sempre gosto de relembrar um caso de um meme, na verdade, um vídeo que foi divulgado na época que as redes sociais nem eram tão amplificadas, né? Que é o meme do Já Acabou, Jéssica. Ele aconteceu em 2015, uma briga, né, entre duas meninas na frente de um colégio, acho que no interior de Minas Gerais, salvo engano, e esse vídeo foi publicizado na internet, na época o WhatsApp estava começando, então ele rodou nas redes e tudo mais, e hoje se tem a informação de que uma das envolvidas, ela abandonou o colégio, ela não terminou, né, o segundo grau, ela estava acho que no colegial, no ensino médio, ela não terminou o ensino médio, ela tem consequências psicológicas até hoje, ela acorda com crise de ansiedade, ela faz tratamento psicológico, então assim, é uma situação em que nós não temos o controle
do que aquela situação vai implicar para a criança no futuro, né? Para a criança ou para o adolescente. Então, expor hoje as nossas crianças é como se fosse uma coisa que vai ficar à sorte. Você não sabe se isso vai refletir, como a Maria Eduarda comentou, financeiramente, né? Olha, ela vai virar um mini influenciador e vai ganhar dinheiro com isso, ou ao contrário, se isso vai impactar de forma totalmente negativa, ela vai se ver com uma imagem distorcida, ela vai sofrer consequências disso, certo? Então, isso é bem problemático. E a gente precisa destacar também a importância da atuação de um fiscal, que nesse caso seria o Ministério Público, né? Que atua como fiscal da lei, e em especial em casos em que envolve vulneráveis, como é o caso das crianças e dos adolescentes, a importância da fiscalização do Ministério Público nisso. Então, depois, né, das denúncias do Felca no vídeo, o Ministério Público tomou ações, né, baniu canais, né, que divulgavam isso, acho que teve até prisões e tudo mais, multas para quem divulga, né, teve um caso também um pouco mais antigo da MC Melody, né, que também tinha músicas com conteúdo sexual e tudo mais, o Ministério também interviu, o Ministério Público interviu nisso, então é importante essa atuação conjunta, como a Maria Eduarda ressaltou, o Estado, a família, a sociedade, o Ministério Público como fiscal da lei e também para tentar coibir o avanço dessa adultização. Acho que é importante destacar também que os pais, eles têm um poder-dever com relação aos filhos, né? O poder familiar é um poder-dever. E essa exposição excessiva das crianças na internet, que se engloba exatamente no que a gente está falando, a gente pode falar até aí mesmo de um abuso de direito dos pais, né? Até que ponto eles podem expor a criança, às vezes fazendo ato obsceno, às vezes dançando música totalmente inapropriada para a idade. Isso vai além desse poder que eles têm. Isso ultrapassa alguns limites e isso traz consequências aí na esfera da responsabilidade civil, sem dúvidas. Um outro exemplo que a gente pode mencionar, que é recente e que deu bastante ibope no TikTok, o recente caso das adolescentes que foram fazer uma viagem e aí elas brigaram na viagem. E aí foi uma exposição imensa dessas adolescentes, inclusive com os pais fazendo pronunciamento nas redes sociais. E a gente sabe que, no fundo, a intenção de tudo isso é o lucro, a intenção de tudo isso é a monetização. Então, essas adolescentes, que aí elas têm entre 15, 14, 16 anos, elas deveriam estar sendo protegidas e não expostas dessa forma na rede social. Mesmo que seja ali uma circunstância de briga, né? Enfim, isso é uma coisa normal que acontece na adolescência, mas ao longo da vida delas, será que elas realmente gostariam de ter tudo isso exposto, né? Agora ainda talvez elas não tenham a maturidade suficiente para entender tudo isso e a dimensão de tudo isso. Então, de quem deveria ser o dever ali de proteção? Dos pais, dos responsáveis. E, além de tudo isso, para a rede social, isso é excelente. O ibope que isso deu, o tanto de visualização que isso deu. Então, sem dúvidas, aí, ao ver a legislação, ao ver o avanço que foi aí o ECA digital, a gente tem visto cada vez mais, sim, a responsabilidade das redes sociais. Um outro ponto que seria interessante a gente mencionar é da recente decisão do STF, né, que analisou a constitucionalidade lá do artigo 19 do Marco Civil da internet, que trouxe essa obrigação da rede social retirar de forma proativa qualquer conteúdo que tenha ali pornografia infantil, que traga atos obscenos infantis, porque isso talvez a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas já era um crime previsto, né, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente quanto no Código Penal, mas agora a gente vê aí o STF com essa decisão que foi muito, muito importante de realmente determinar que as redes sociais retirem esse conteúdo. Não é razoável, não é moral que conteúdos como esse permaneçam nas redes sociais, que as pessoas acessem, né? Perfeito. Bom, as nossas duas primeiras perguntas já engancharam perfeitamente para a nossa terceira pergunta, que é sobre esse fenômeno de superexposição que vocês tinham havido falar, que alinha com os algoritmos das redes sociais e tende à criação de bolhas. E essas bolhas das mídias sociais, elas acabam chamando a atenção de públicos que enxergam os conteúdos de forma criminosa. As doutoras Isabela e Maria já haviam comentado um pouco
mas acho que dá para a gente se aprofundar um pouco mais sobre o que deve ser feito para proteger as crianças e, se possível, punir essas pessoas criminosas, né? Como eu mencionei, né, a gente tem uma preocupação com as pessoas que consomem esse conteúdo, como eu falei, né, então há uma responsabilidade disso, né, uma pessoa que enxerga um entretenimento em um vídeo de uma criança sendo exposta a situações de adultização, né, de cenas de sexo explícito às vezes, ou atos pornográficos, né, uma exposição sexual demasiada, como a doutora Maria falou, olha, cantando uma música que não tem pertinência ali com essa situação, ou mesmo sendo explorada de forma comercial, então vendendo produtos ou usando a criança para fazer essa publicidade do produto e tudo mais, há uma problemática nisso, né? Uma sociedade que enxerga isso como normal, ela é uma sociedade que está problemática, até por isso nós estamos aqui falando sobre esse tema hoje, né? Porque a gente precisa conscientizar as pessoas de que isso não é entretenimento, né? Então, a gente não pode pensar que o conteúdo que nós consumimos de pessoas adultas, maiores, capazes, né, seres desenvolvidos e não em desenvolvimento, como são as crianças e adolescentes, eles não podem ser produzidos da mesma forma por uma criança ou por um adolescente, que são pessoas em desenvolvimento. Então, acho que o primeiro ponto é tentar fazer essa conscientização da sociedade, né, como um todo, de que e o vídeo do Felca, ele tem esse alcance, ele tem essa temática, né, a gente sabe que até então a gente não ouvia muito essa palavra. Depois do vídeo, a gente começou a ouvir, falar e problematizar isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né, da gente fazer. Além disso, a fiscalização, como eu comentei, então, a atuação do Ministério Público, dos juízes da infância e adolescência, no sentido de buscar, identificar onde isso está ocorrendo e punir, né? A gente vai falar depois especificamente sobre os crimes, né? E agora o ECA Digital traz novas formas de identificação, então ele faz um alcance, porque a legislação principal, ECA, apesar de ter sofrido alterações, ele é de 1990, né? Então a gente tem uma legislação aí já de 35 anos, que não tem essa adequação total à era das redes sociais. Então o ECA Digital, ele veio após essa problematização trazida pelo vídeo, justamente para tentar fazer um enquadramento da legislação, né? Então ele segue os mesmos parâmetros do melhor interesse da criança, da prioridade absoluta, né? E tudo mais para uma era de redes sociais, para uma era digital. Então eu acho que a gente precisa casar aí a conscientização da sociedade como um todo para não consumir esse tipo de conteúdo, também com a fiscalização. Exatamente. E complementando, porque vocês falaram, né, perguntaram, né, o que deve ser feito para proteger e, se possível, punir esses criminosos. E aí é bem interessante a gente destacar o artigo 27 do ECA Digital, que ele vai falar lá que os fornecedores de produtos ou serviços eles devem remover os conteúdos, né, de exploração, abuso sexual, sequestro, aliciamento, nos termos da lei, né? E, além de fazer essa remoção, elaborar relatórios, até para que consiga se identificar quem está divulgando esses conteúdos, quem está produzindo esses conteúdos, e isso deve ser encaminhado para as autoridades competentes, porque nessa seara, né, do estudo do direito digital, muitas pessoas às vezes têm a impressão que a internet é uma terra sem lei. Que o que vai ser publicado ali não vai ter consequência, que vai ser difícil encontrar quem publicou, mas na prática não é isso que acontece. É possível sim identificar, e a gente vê a partir de agora uma obrigação, né, desses agentes que atuam no mundo digital de gerar relatórios, trazer identificação para que essas pessoas possam, de fato, ser punidas. Então, aos nossos ouvintes, né, que estão nos acompanhando, é sempre importante ter em mente que a internet não é terra sem lei, que nós temos, sim, leis que regulamentam e que as penalidades vão ser aplicadas. Então, é necessário que se tenha muito cuidado com o conteúdo que você consome, o conteúdo que você compartilha, até mesmo em conversas aí como WhatsApp, Instagram, o que você está repassando, né? Se você recebe um conteúdo aí de uma criança fazendo algo que não é apropriado para a idade dela, você repassar esse conteúdo que tenha cunho sexual também pode trazer consequências para quem está repassando. Pornografia infantil, não só infantil, né, mas aqui especialmente para o nosso tema de hoje. Então,
não repassar esses conteúdos e sempre que se deparar com isso, fazer a denúncia lá na rede social. Tem como você denunciar na própria rede social e, se possível, também alertar as autoridades competentes para que esse conteúdo seja retirado, porque, como a gente já mencionou no começo, é dever do Estado, da família e da sociedade. E todos nós, como sociedade, temos esse dever de proteger a criança e o adolescente. Perfeito. Eu acho que vocês até já responderam a pergunta do nosso próximo tópico, mas acho que vale ressaltar, porque é um caso recente que a gente está falando aqui. Em agosto desse ano, o influenciador Ítalo Santos e seu marido Israel Vicente, conhecido como Euro, eles foram presos preventivamente pelo Ministério Público da Paraíba e foram acusados de crimes como tráfico de pessoas, produção de material pornográfico envolvendo menores e favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulneráveis. Isso abre uma oportunidade para a gente explicar para os telespectadores sobre os crimes relacionados à exposição de menores de idade, descrito em especial no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas acho que as doutoras já comentaram sobre, se quiserem complementar um pouco mais, e também falar o que acham do caso desses influenciadores, já que é um tópico atual que a gente está falando. Bom, em relação aos crimes, é importante destacar que o ECA, ele já previa alguns crimes relacionados a essas situações. Como eu comentei, é uma legislação de 1990, mas ela teve alterações em 2008, uma alteração específica que inseriu outros itens no artigo 241 do ECA, que fala especificamente sobre pornografia infantil. Então, a gente tem lá o 241 inicial e depois tem o A, B, C e D, que tratam de formas que envolvam, né, a venda, exposição à venda de fotografias, vídeos que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes, né? E aí agora, com o ECA digital, o que vai acontecer é que os crimes, eles estão sendo adaptados, vamos dizer assim, a essa realidade atual, né? Essa realidade de exposição. Então, e ainda com um teor e uma tentativa de prevenção, porque a ideia justamente é prevenir, é que os crimes não aconteçam, né? Então, essa retirada de conteúdo que veio prevista agora no ECA digital, ela envolve justamente essa tentativa de coibir a prática do crime, não só punir, né? Porque a punição, a pena lá de 4 a 8 anos de reclusão, por exemplo, em relação a crimes que envolvam essa pornografia infantil, é uma pena, mas ela já vai ter gerado consequências psicológicas para essa criança que foi exposta a essa situação. Então, a ideia sempre vai ser a atuação preventiva, né? Então, como eu falei, as denúncias, a atuação do Ministério Público, que foi o que aconteceu no caso dos dois influencers, né? Que utilizavam as crianças, né? De forma a monetizá-las, vamos dizer assim, envolvidas também em exposição, em superexposição, além de superexposição na rede social, uma superexposição ligada aí a um conteúdo sexual, tá? E é importante ressaltar também para os nossos ouvintes que o ECA, ele se aplica, né, para as crianças e adolescentes. Então, a definição do ECA para crianças são aqueles de 0 a 12 anos incompletos e para adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, podendo, em alguns casos, ser aplicado também até 21 anos, né, em caso de cumprimento de medidas socioeducativas. Então, vejam que, em que pese a gente viva numa sociedade em que o critério biológico, muitas vezes, não é o mais adequado, porque a gente vê ali um adolescente, às vezes, com 16 anos, já bem desenvolvido, ainda assim, ele tem que ter os seus direitos preservados e resguardados como criança e adolescente, certo? Então, com base no ECA. Então, a gente tem enquanto sociedade, essa ideia de, não, hoje as crianças, elas amadurecem mais cedo, só que o amadurecimento biológico, né, ou físico, né, então você olha para aquela criança, nossa, mas nem parece que ela tem 10 anos, nossa, mas nem parece que esse adolescente tem 16 anos, mas isso, para fins da legislação, isso não importa, o que importa é a idade, a faixa etária mesmo. Então, até 18 anos incompleto, ele é considerado como um adolescente. Então, a prática de qualquer das previsões, né, que o ECA traz como crime em face dessas
crianças e adolescentes, ela vai implicar numa punição para essas pessoas que estão fazendo. Então, eu acredito que não falte legislação hoje no Brasil em relação a isso, certo? O que falta muitas vezes são as denúncias, é a conscientização das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo e das pessoas que produzem esse conteúdo também, no sentido de entender que aquela produção de conteúdo envolvendo uma criança e uma adolescente, ela é uma atuação criminosa. Um ponto interessante disso que a professora Isabela mencionou é que o artigo 23 do ECA Digital, ele trouxe que os provedores de aplicação da internet, eles não podem nem monetizar e nem impulsionar. Então, a lei traz, são vedados, né? Aqueles conteúdos que retratem crianças e adolescentes de forma erotizada ou sexualmente sugestiva, né? Ou que tenha ali qualquer contexto do universo sexual adulto. Então, isso é muito interessante. Isso é uma coisa que parece óbvia, mas às vezes é importante salientar que o óbvio precisa ser dito, né? E para além dessas medidas que já existem no âmbito da responsabilidade penal, da responsabilidade civil, um outro ponto que é importante a gente mencionar, e esse também tem um aspecto muito interessante, porque sempre que mexe no bolso, isso causa um impacto, né? É que o ECA Digital, ele trouxe uma sanção administrativa aí, né? Que é uma multa em caso de descumprimento pelas plataformas desses deveres que vieram aí elencados na legislação. E essa multa, ela pode englobar aí 10% do faturamento do grupo econômico, né? Então, assim, isso é um valor que pode ser bem considerável se a gente pensar na dimensão das redes sociais. Esse é um aspecto que é bem interessante e que a gente espera que realmente traga efetividade para a legislação, que realmente a gente veja uma mudança de paradigma pelas plataformas. Isso a gente vai ver daqui, são 6 meses, né, para a legislação entrar em vigor, então a gente vai ver em breve, na prática, como é que isso vai começar a ser aplicado. Perfeito, professoras. Além da exposição das crianças e adolescentes nas redes sociais, é necessário também a gente debater um pouco sobre o que os menores estão consumindo, né, quando eles acessam a internet. Porque o contato precoce com esse tipo de conteúdo pode normalizar essas situações, como bem retratado e como demonstra, né, na sociedade atual, esse tipo de comportamento que às vezes alguns influenciadores, às vezes até os próprios pais demonstram na internet. E esse contato, né, ele pode ser muito prejudicial, mas ele também pode servir como porta de entrada para conteúdos mais explícitos, como a pornografia propriamente dita, né, desses menores. Como que deve ser feito esse controle do conteúdo acessado para essas crianças e até os adolescentes? E como que se trata esse tipo de conteúdo acessado? Pode ser regulado por meio de uma lei ou, às vezes, pode ser simplesmente feito pela fiscalização parental? Como é que funcionaria isso, né? As redes sociais, elas já têm, em regra, políticas, né, para acesso. Então, quando você vai fazer o cadastro, né, você tem que colocar lá a data de nascimento, que seria para averiguar justamente se aquela pessoa que está acessando o conteúdo, ela vai ter vai ser maior de 18 anos, né? O que acontece é que muitas pessoas omitem ou mentem essas informações. Então, assim, a regulamentação por meio da rede social e do Estado até, ela existe. Porém, acaba que a responsabilidade maior pela fiscalização do acesso a esse conteúdo, ela cai, né, nos pais responsáveis, certo? Hoje em dia, a gente consegue fazer, primeiro, por meio do não acesso a isso, a gente sabe que é muito difícil, em especial porque hoje uma criança lá de 8, 9 anos, ela já precisa muitas vezes para fazer um trabalho do colégio, acessar o celular, ter acesso ao WhatsApp, por exemplo, né, que também pode ser uma ferramenta, né, a gente está falando aqui muito de rede social como Instagram, TikTok, etc., Facebook, né, que hoje está um pouco em desuso, mas o WhatsApp também é uma ferramenta de rede social. Então, às vezes, um mero vídeo que você grava ali caseiro, fazendo uma piada, como eu falei, ele, né, no caso lá da Jéssica, ele pode ser utilizado também e pode gerar um problema, né? Então, o WhatsApp também é uma ferramenta problemática. Então, a primeira forma seria tentar
atrasar o quanto mais. Eu acho que o acesso às telas, né, o acesso da criança ao uso individualizado, né, então normalmente ela pode utilizar, mas por meio do WhatsApp ou das redes sociais dos pais, se for o caso, né, por meio dessa fiscalização. E também, caso ele já tenha, né, quando a gente está falando do adolescente, aí já é mais difícil, ele já tem o próprio celular e tudo mais, existem ferramentas, aplicativos e tudo mais de rastreio, né, existe a possibilidade do pai espelhar o celular no celular dele, no qual ele vai fiscalizando aquilo que a criança ou adolescente acessa. Então, acho que isso, assim, são ferramentas essenciais, porque, como a gente falou, existe a fiscalização, existe a legislação, porém, o dia a dia ali, quem tem o controle real e efetivo daquilo que é acessado pelas crianças são os pais. A problematização surge também quando os pais não conseguem enxergar o problema nisso, né? Então, por isso que é tão importante a conscientização, como eu falei, porque aí os pais vão verificar que, às vezes, é só um joguinho de computador que ele está jogando, mas às vezes ele está, por meio desse jogo, acessando pedófilos que estão do outro lado da linha, né? A gente nunca sabe com quem que essa pessoa está jogando, ou pessoas que falam, não, mas me manda uma foto sua, e aí a criança, às vezes, na inocência, é o meu colega do joguinho, eu vou mandar a foto para ele, e muitas vezes não é. Então, assim, a fiscalização de perto, infelizmente, ela tem que ser muito focada, né? Os pais têm que ter muita atenção e muito cuidado, a gente sabe que isso é difícil, principalmente, né, numa realidade atual, de pais que trabalham fora, né, que ficam muitas vezes o dia todo fora e tudo mais. Mas é imprescindível que haja essa fiscalização por meio dos pais. E é bem interessante que tudo isso que a Isabela mencionou e que a gente já vem discutindo há muito tempo nas aulas da nossa orientadora, a professora Ana Cláudia Zuin, que ministra a disciplina do Estatuto da Criança, do Direito da Criança e do Adolescente na UEL, isso tudo a gente vem discutindo há muito tempo, né, Isabela, nas aulas e trazendo essa problemática. E o ECA Digital, ele trouxe, agora, assim, legislado esses pontos, né? Trazendo ali um capítulo específico para os mecanismos de aferição de idade, também trazendo um capítulo específico falando sobre a supervisão parental e falando sobre as redes sociais. Então, alguns pontos dessa nova legislação que nós podemos destacar é que, por exemplo, para as redes sociais, o adolescente até 16 anos, né, ele deve, ali de 0 a 16, a gente nem sei se é adequado antes dos 16 ter acesso já às redes sociais, essa é uma outra discussão, mas a legislação traz que até 16 anos ele deve ter a rede social vinculada a um responsável, né? Agora, assim, a grande problemática e se ele mentir a idade na hora de fazer a conta? E aí também esse capítulo do ECA Digital que fala sobre o mecanismo de aferição de idade, ele traz aí a necessidade das redes sociais, não só das redes sociais, mas de todos os fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia, encontrarem saídas, usarem a inteligência artificial, usarem os mecanismos necessários para aumentar a fiscalização, aumentar realmente a efetividade disso. Nós sabemos como a tecnologia já avançou e como é possível se criar, por exemplo, uma leitura facial ali para a criança colocar o rosto, de repente, o adolescente, né? E para ver realmente ali se é uma criança, se não está mentindo a idade. Enfim, nós podemos pensar em algumas saídas. Um outro ponto que é interessante e que eu sei que muitos pais já faziam isso, muitos não, mas alguns, é realmente essa supervisão dos aplicativos. Mas agora a legislação também traz essa necessidade dos fornecedores aí de serviços digitais trazerem uma opção fácil e acessível para que os pais limitem o conteúdo que é acessado pela criança e pelo adolescente, consigam ter um controle de com quem eles estão conversando, o que eles estão acessando, quais sites eles podem ou não acessar. Isso também é fundamental para tentar minimizar toda essa situação. Perfeito, professoras. Muito obrigado pelas respostas de vocês. Acho que foi um tema muito bem debatido pelas senhoras, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim e foi um prazer ter as senhoras aqui com a gente para debater sobre esse assunto tão importante.
Só ressaltando, então, novamente o agradecimento pela participação, e acho que como mensagem final, o que a gente pode dizer é que para combater a adultização das crianças, a gente tem que deixar as crianças serem crianças, né? Então, é importante destacar a importância da escola, a importância das brincadeiras, né? De um espaço livre no qual as crianças possam se desenvolver como pessoas em desenvolvimento que são, né? Então, é o brincar na rua, é o voltar com aquelas brincadeiras lúdicas, né? Com aquela forma de antiga, né, que se dizia das crianças estarem acessando. Então, acho que como mensagem final que eu gostaria de deixar é isso, vamos deixar as crianças e adolescentes serem crianças e adolescentes e não adiantar as fases, né, não trazer a fase adulta de forma adiantada, porque elas já vão ter muito boleto para pagar na fase adulta, então vamos deixar as crianças e adolescentes serem crianças e adolescentes. Acho que era essa a mensagem final que eu gostaria de deixar. Queria realmente agradecer a oportunidade, parabenizar o projeto pelo excelente conteúdo que vem sendo produzido, venho acompanhando também nas redes sociais, então parabenizar por essa iniciativa de trazer temas atuais para a universidade e por pensarem nesse tema que é tão relevante, tão importante, tão necessário que cada vez mais a gente pense em medidas para proteger a criança e o adolescente, porque eles são o futuro da nossa sociedade. Perfeito, muito obrigada. Isso encerra o nosso episódio de hoje. Para você que ouviu a gente até aqui, preciso fazer um convite, que é seguir o nosso projeto de extensão no Instagram, @jusconexão.el. Por lá todo mundo fica ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando sai o nosso próximo episódio do Direito em Pauta. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção desse episódio trabalharam Ana Laura Gomes, Augusto Brandão, Heitor Duarte, João Paulo Rubetus, Manuela Janazzi, Matheus Monte e os diretores Pedro Nishimura e Rafaela Romagnoli, sob a supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Augusto Brandão. Eu sou Ana Laura Gomes. E ficamos por aqui. Até a próxima pauta.